direito de toda pessoa tem de tomar suas próprias decisões sem ter que dar satisfações para outras pessoas. Então, eu acho difícil uma definição substantiva da ideia de liberdade porque ao longo do tempo surgiram diferentes concepções de liberdade, o que era ser livre. Não, mas para você, do pessoal. Não, então, mas essa que é a questão. Eu acho que, enfim, me interessa muito a ideia porque normalmente a gente pensa em liberdade na ausência de determinação ou na capacidade de fazer o que a gente quer, entender. Só que, por outro lado, tem uma série de utilizações também da ideia de liberdade que fogem um pouquinho dessa noção de simplesmente ser livre. Pensem, por exemplo, que a liberdade de escolher se eu vou usar uma calça jeans de tal marca ou de uma marca diferente é a mesma liberdade, por exemplo, que eu tenho de votar em um político ou outro político. Então, enfim, o que eu quero dizer é que é difícil construir uma ideia única que seja do que é liberdade, entendeu? Pessoalmente, eu acredito que não exista especificamente liberdade, porque o tempo inteiro, mesmo que a gente esteja agindo no sentido que a gente quer fazer, o que a gente quer fazer também é determinado por uma série de fatores. Não acredito que exista essa ausência completa de determinação em qualquer que seja a ação humana. Um exemplo que eu acho legal, quando vocês me perguntaram, falaram eu lembrei na hora, em 2010 tentaram proibir na Bélgica o uso da burca. A burca, supostamente, no Oriente, é um símbolo maior de ausência de liberdade. A mulher é obrigada a esconder o seu rosto, enfim, por uma série de questões religiosas e tudo mais. No Oriente, no Ocidente, supostamente ela poderia exercer então essa liberdade de, se ela quisesse se vincular à religião, usar a burca. Só que supostamente o Ocidente livre, o que fazem? Proíbem, elas obrigam de certa forma elas a ser livres, mostrar o rosto para supostamente proibir uma proibição, não sei. Então, assim, as questões não são tão simples assim. Outra forma de pensar isso é assim, o que se opõe de fato à liberdade? Qual é o oposto da liberdade? É a falta de determinação, mas aí a gente volta para aquelas questões, por exemplo, no mercado muitas vezes a gente é obrigado a ser livre, obrigado a escolher o que vai comprar, obrigado a escolher o que vai vestir, obrigado a fazer escolhas. Caso a gente não faça essas escolhas, de certa forma é uma espécie de conformismo que, por outro lado, seria a ausência de uma outra liberdade. Então, assim, gente... É uma entrevista ou uma nova? Depende muito, né? Ir aonde o nariz da gente... Não é isso. Depende muito. Em que sentido ele é a então, sobre a vida. É o modo que você vê a liberdade. Para o senhor, o que significa a liberdade para o senhor? Não fala liberdade se eu penso. Nós temos nosso livre-arbítrio conseguido pelo Criador, né? Então essa liberdade é relativa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que analisar, separar as coisas, saber aquilo que é bom para mim e aquilo que é bom para o meu próximo, né? Então a liberdade com essa acho que ela tem que ser bem analisada, né? Livre-arbítrio, quer dizer, consciência livre de fazer ou não fazer aquilo que a gente queira, mas com responsabilidade, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, né? Deus não nos castiga, Ele nos absolve. A responsabilidade é nossa, né? Ele deu liberdade para agir. E para a senhora? Nós devemos orar muito, pedir a Deus pelos nossos irmãos que sofrimento, cair pela rua, pedindo esmola, que tem muita gente que olha a vida da gente, e a gente pode falar que está velho, chega no final da vida, mas que a vida não tem um final, a nossa vida continua. Um dia nós vamos voltar com bonito, jovem igual vocês, né? Se Deus quiser, Deus quer.
E a gente quer. Quando a gente liberdade, eu acho que toda a ideia de liberdade é marcada pelo seu tempo e relativo. Né? Por exemplo, você pode pensar como liberdade, sair da casa do seu pai, começar a usar drogas e largar a faculdade. Mas ao mesmo tempo, esse é um suposto modelo de liberdade que é imposto, que a cultura mesmo, de certa forma, definiu. Por exemplo, usar drogas é ser livre. Talvez, se você pensar que você está fugindo de uma certa determinação a se manter sadio, a se manter racional e por aí vai. Mas por outro lado, você tem toda uma cultura da droga na qual utilizar a droga é uma imposição. Né? Tem toda uma estrutura que determina as suas ações. Então, assim, o principal, eu acho, é que não existe uma liberdade total. Invariavelmente, a gente vai estar sendo, enfim, influenciado por certas determinações. Eu vim de um colégio religioso, por ser padre. Desde os 12 anos eu morei em colégio interno. Tive liberdade de fazer a escolha de ser padre. Então, a liberdade, eu mesmo fui autor da minha história de vida. Então, liberdade é a capacidade de escolha. É a capacidade de escolha. Num conceito bem básico, que é a oportunidade plena de escolhas e oportunidade de vivência dessas escolhas. Eu acho que é o fundamental, assim, conceituando bem. Então, pegando esse conceito, eu acho que é bem difícil a gente falar que realmente somos livres, pois sempre tem alguma coisa que nos impede a fazer ou essa escolha plena ou vivenciada, porque estamos sempre sendo impedidos por regras morais ou então leis que são limitantes da liberdade de um indivíduo. Liberdade para mim, liberdade para mim é ser aquilo que nós somos, liberdade. Eu começando a falar de liberdade, eu condeno a sociedade em que nós vivemos. Nós não somos uma sociedade em que nós vivemos. Estamos numa cidade, num mundo cheio de leis. E, faltamos muito que é para ser. Exato, a visão dele de liberdade, ele condiciona ela a questão do ser. Né? O ser, ele é o ser, o ente, ele vai construir o ser humano todinho a partir da razão do homem. E quando ele fala de liberdade, ele fala que o do homem, ele é o causador da sua liberdade. Seria dizer em palavras nossas hoje, o homem é dono do próprio nariz. E não é. Nós nascemos e nós caminhamos, nós somos condicionados a uma situação, ou familiar, ou religiosa, ou ao nível de educação que nós temos. Isso tudo vai nos condicionando, nos direcionando, não é que estamos condicionando. E o Sartre já acha que não, que o homem está acima da lei, e não está. Então o senhor não concorda quando ele diz que o homem é condenado a ser livre? O homem nasce para ser livre, mas ele deve ser livre, mas o homem se deixa condicionar. A liberdade é assim. Volta, vai estudar, vai estudar, vai trabalhar, vai ter o direito a gente fazer as coisas da gente, né? Por isso que eu faço, que eu acho que tem. Na verdade, é você poder se virar, poder sair para trabalhar, fazer as coisas da gente mesmo, né? Liberdade, deixa eu ver, liberdade pra mim seria, as relações que a gente tem na sociedade, só que de uma forma respeitando as leis, sabe? Eu vejo que a liberdade hoje em dia ela é muito confusa com libertinagem, mas, bom, a liberdade pra mim seria isso, né? Você consegue respeitar o próximo e as pessoas não conseguem te prender. Você é uma pessoa livre para expressar seus conhecimentos e tal, expressar a sua arte, mas tudo dentro de um contexto, seguindo certas regras que a sociedade tem. Primeira pergunta é o que é liberdade para você? Bom, a liberdade para mim é algo um tanto quanto relativo, porque você se considera livre até certo ponto, onde a sua liberdade bate com a liberdade de outra pessoa. Então eu creio que a liberdade, em suma, na sociedade atual, é
uma forma de viver em comunidade, uma forma de viver com a família, com os amigos, mas principalmente é uma forma de se ter escolhas. Então a liberdade não é viver isolado do mundo, fazer o que bem entender, ter um estilo tanto quanto anarquista. Creio que a liberdade, realmente liberdade, é o poder de escolha. É o poder de escolher esse caminho, ou ambos, e ver onde vai dar. E ter o direito de voltar. Ir adiante ou voltar. Então, liberdade é algo que movimenta o ser humano quer ser livre, mas ele, como eu já falei, bate em certas barreiras. E é natural do ser humano, então, colocar algumas normas que impeçam a pessoa de ir muito além. Acho que a liberdade é a capacidade do indivíduo fazer o que quiser, fazer o que